Estamos convivendo com as transformações mais inusitadas da história da humanidade. Nenhuma outra época apresentou tantas mudanças ao mesmo tempo. Hoje, viver é um desafio muito maior do que nos séculos passados. Os séculos XVI, XVII, XVIII, XIX começaram ou terminaram dentro das mesmas condições tecnológicas. Quem viveu no tempo do lombo do burro, da liteira, da carruagem, desconhece como serão os últimos dias do século XX e o incógnito começo do século XXI. Na verdade, há uma certa angústia, uma certa insegurança. Diante destes fatos, o que fazer para viver bem nos dias de hoje? Como encontrar motivação para viver e vencer? O que pensam filósofos e antropólogos sobre o assunto? Para enfrentar este mundo novo, temos que compreender o que temos e o que podemos usar para vencer. Nós temos que ver uma coisa, gente, o que diferencia o ser humano dos outros animais? São basicamente duas coisas: a inteligência e a vontade. Mas nós, na nossa sociedade contemporânea, nós badalamos demais a inteligência, nós prezamos demais a inteligência. Nós queremos ser inteligentes, ter filhos inteligentes, casar com mulheres inteligentes. Nós achamos que a inteligência é a salvação de tudo. Nós achamos que a inteligência é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter. Mas, na verdade, já diziam os filósofos pré-socráticos, já dizia Demócrito, já diziam os gregos, que a inteligência é, na verdade, um farol que ilumina o caminho, mas não me faz caminhar. A inteligência, na verdade, trocando em miúdos, não tira ninguém do buraco sozinha. Todos nós conhecemos os nossos almoços de domingo com nossas famílias, todos nós conhecemos as nossas conversas nos cafezinhos do trabalho, pessoas inteligentíssimas, parentes inteligentíssimos, pessoas que nós julgamos mais inteligentes que nós próprios e que vivem numa draga desgraçada e que, na verdade, patinam e não saem do buraco. Será que lhes falta inteligência? Veja bem, a inteligência, vou repetir, é um farol que ilumina o caminho, mas não me faz caminhar. A inteligência me dá a capacidade de distinguir e de discernir. Distinguir o que eu quero, o que eu não quero, para discernir o que eu vou fazer do que eu não vou fazer. Mas, na verdade, a inteligência não é, segundo os filósofos contemporâneos, segundo os antropólogos filosóficos contemporâneos, a maior qualidade do ser humano, o maior atributo do ser humano. Na verdade, o maior atributo, que é o da liberdade, não pertence à inteligência sozinha. Se eu, por exemplo, colocar minha mão no fogo, experimentar pela sensação e percepção que fogo queima, não há como a minha inteligência me dizer daqui a 2 anos, 1 ano, 6 meses, seja quanto tempo for, que fogo não queima. Vai sempre me dizer, cuidado, fogo queima. Porém, eu tenho a absoluta liberdade de colocar a mão no fogo e deixar que queime. Portanto, o maior atributo do ser humano, dizem os filósofos contemporâneos, não é a inteligência, mas é a vontade. Mas nós, reparem bem, somos fracos de vontade. A nossa sociedade ocidental contemporânea não desenvolveu mecanismos culturais suficientes de educação da vontade. Quantos de nós, por exemplo, de vocês que estão ouvindo esse vídeo, nós todos, quantos de nós já começamos a fazer um regime para emagrecer, por exemplo, e não terminamos? Quantos de nós, por exemplo, começamos a, deixar de fumar, por exemplo, e não deixamos? A inteligência diz, pare de fumar. O bolso diz, pare de fumar. O Ministério da Saúde adverte, fumar faz mal para a saúde. E nós não deixamos de fumar. Não é porque a nossa inteligência nos diz fume, mas é, na verdade, porque nós não queremos.
Por uma série de razões nós não queremos. Da mesma maneira, o regime para emagrecer é assim, a inteligência diz, olha, você está ficando gordo, olha, você está ficando pesado, olha, você já sobe uma escada e já fica meio ofegante, cuidado, é bom fazer exercício, é bom emagrecer um pouco. Não é, portanto, a inteligência que nos diz, não faça, mas é a vontade que é fraca, nós não queremos. Quantos de nós, por exemplo, começamos a ler um livro e não terminamos? Vocês já repararam que a gente, quando está lendo um livro, a gente começa a ler, ótimo, né? A primeira coisa que a gente faz quando pega num livro é ver o número da última página. Vocês já repararam isso? A gente vê aqui, meu Deus, 274, a gente fica louco. Daí a segunda coisa é a gente dar uma folhada assim, para ver se tem figura. Não tem figura, é horrível. Depois a terceira coisa é a gente ver se a letra é miúda ou se a letra é graúda. E aqueles livros de letra miúda, duros de ler. Daí o que nós vamos fazer? Nós vamos ler o livro no lugar mais apropriado para dormir, que é a cama. Então a gente chega na cama e é claro que não há braço que sustente, né, por muito tempo o peso do livro quando eu estou lendo na cama. Daí eu jogo o livro na cama e fico de bruços. É claro que não há cotovelo que sustente o peso do tórax em cima do livro. Daí eu jogo o livro no chão, ergo a perna, fico olhando com o rabo dos olhos e, na verdade, quando eu vejo, eu estou na página 154, começo a voltar e falar, ué, parece que eu não li isso aqui, parece que eu não li. O que aconteceu? Você estava filosoficamente morto. Você só lembra até a página 96. Você viveu da 1 a 96. Da 96 a 154, meu querido, você morreu. A sua inteligência estava num lugar, a sua vontade estava em outro lugar. É por isso que hoje é muito mais importante querer. Nós precisamos voltar a querer. Nós precisamos descobrir aquele homem morto, aquela mulher morta, abúlica, sem vontade, aquele que já desistiu, aquele que não acredita mais, aquele que é fraco, aquele que é frágil. E, na verdade, nós temos que trazer essa pessoa de dentro de nós de novo, refazer essa pessoa, acordar, chacoalhar essa pessoa e fazer que essa pessoa que nós voltemos a querer. Lembrem bem, inteligência e vontade. Mas lembrem que a liberdade é muito mais um atributo da vontade do que da inteligência. O ser humano, minha gente, é o único animal capaz de fazer greve de fome. Vocês já viram, por exemplo, um gato fazer greve de fome pela qualidade do leite tipo C? Nunca viram. Mas o ser humano é assim, a inteligência diz a ele, coma senão você vai morrer. A fisiologia diz a ele, você está morrendo. E ele, em holocausto, as vítimas, não sei de onde, não come e morre. É só o ser humano capaz de fazer isso. O que é isto? É a vontade, é o querer. E é isto que nós precisamos redescobrir dentro de nós o querer. Então, o primeiro conceito é este. O ser humano é inteligente e livre pela vontade. Portanto, o homem é muito mais vontade do que inteligência. É querer. Eu me lembro de um professor da universidade, colega nosso na Universidade de São Paulo, que ele ficou anos trabalhando no microscópio, numa pesquisa de genética sobre Drosophila melanogaster, que é aquele mosquitinho da banana. E ele ficou anos ali trabalhando, umas horas horrorosas.